Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, em Cristo Jesus, bem-vindo ao nosso canal. Desde já eu te convido, você que não é inscrito, se inscreva, deixa aí o seu joinha, o seu like, para que possamos alcançar mais vidas, mais almas, por meio deste canal, em nome do Senhor Jesus, porque aqui nós pregamos a palavra de Deus, testemunhamos as maravilhas de Deus, e todos os dias tem uma palavra de edificação ao seu coração. O texto bíblico, a qual Deus martirizou em meu coração, se encontra no livro do patriarca Jó, capítulo 1, em versículo 8. E disse o Senhor a Satanás: observastes tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus, que desvia-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercastes tu de bens, e a ele e a tua casa e tudo quantos tem? Louvado seja Deus. Até aqui, irmãos. Meus amados irmãos, esta palavra ela tem muito a nos ensinar. Uma palavra a qual nós vamos observar que o patriarca Jó é um homem sincero, um homem reto, temente a Deus, que desviava-se do mal. E nós observando que muitas das vezes em nossas vidas tem coisas que acontecem que não é para poder nos matar, mas é para poder nos deixar mais forte. Tem provações que vai ser necessário a gente passar. E por mais que a gente tenta desviar dessas provações, dessas lutas que permeiam às vezes em nossa casa, em nosso interior, em nossas vidas, a gente não consegue. E o que nós devemos fazer é olhar para a palavra de Deus, é observar a palavra de Deus e tomar como exemplo homens que venceram, homens que permaneceram mediante a tantas perdas, mediante a tanta dificuldade, não abalaram a fé deles, para que eles viessem desistir do propósito de estar na presença de Deus com foco, com um objetivo maior, que é um dia estar na eternidade com o Senhor. Então observe que Jó é um homem, primeiramente, íntegro a Deus, fiel, temente, que desvia-se do mal. Observe que quando Satanás se apresenta diante de Deus, o Senhor vai falar: notastes e vistes meu servo Jó, homem fiel e íntegro, temente, que desvia-se do mal. Quando Deus fala para Satanás isso, Satanás ele é acusador. Ele vive em derredor dessa terra, caçando brecha em mim e em você, caçando alguma coisa para tentar nos atingir, para tentar nos acusar. Tu acha que quando Satanás foi ter com o Senhor, na presença de Deus, ele não começou a acusar um e outro? Não começou a dizer: olha lá, ó, tem cristão mentiroso, tem cristão que compra e não paga, tem cristão que vive no adultério, tem cristão que está fazendo coisa errada. Começou a acusar. Porque no Antigo Testamento, nós dá a entender nesse texto que o diabo tinha um acesso. Ele tinha um acesso a Deus para poder ficar pedindo permissão a Deus para poder tocar, para poder acusar, para poder ficar falando isso e aquilo. Veja bem que quando Jesus Cristo veio e morreu na cruz por nós, então nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. Então João vai dizer que Jesus é o nosso advogado. Por quê? Porque tem um acusador que é Satanás. Então Jesus é o nosso advogado hoje. Hoje o diabo não tem mais a mesma legalidade que ele tinha antes, de ficar o tempo todo diante de Deus nos acusando. Agora Jesus entra com defesa. Quando o diabo vem nos acusar, Jesus então ele entra com uma defesa. Entra com uma defesa para poder nos justificar pelo sangue dele vertido
lá na cruz do Calvário, derramado na cruz do Calvário. Então o Senhor vai dizer a Jó, como é acusador, vai dizer, porventura também ele te teme e te serve de balde cheio, tem prosperado Jó em tudo quanto ele tem feito. Toca nele para poder ver, toca nos seus bens. Só que Deus conhecia a integridade de Jó. Deus conhecia o coração de Jó. Jó é mais ou menos assim, ele ouviu a palavra do Senhor e ele temia, porque veja bem que não é Deus que desvia Jó do mal. Homem fiel, temente a Deus, que desviava-se do mal. Era Jó que desviava do mal. Não era Deus que pegava na mão de Jó e falava, aqui é errado isso aqui. Não. Jó, pelo seu entendimento concernente à palavra, ele tinha um discernimento do que é certo e do que é errado, do que deveria fazer como cristão e do que ele não deveria fazer como cristão. Hoje tem muitos em nossos dias que dá uma de João sem braço, que às vezes dá uma de leigo, que faz coisas impropícias como se não soubesse que aquilo fosse errado, mas na verdade sabe que é errado. Na verdade sabe um negócio que não teme a Deus para poder desviar-se do mal, para desviar da prática errônea, da prática errada. Então observe que ele desviava-se do mal. Nós temos esse poder de desviar do mal, irmão. Nós temos discernimento. E hoje nós temos a palavra. A gente só vive no errado se a gente quiser. Então o que chama a atenção de Deus, a vida de Jó, que Deus observa, é porque Jó ele é temente a Deus, ele desviava-se do mal. Então desvia do mal. Se alguém está te chamando para uma coisa errada, sai fora. Se alguma amizade está te chamando para alguma coisa errada, sai fora. Se alguma mulher está mandando mensagem para você, está com piadinha para o teu lado, sai fora. Se você é casado, respeita a sua mulher, respeita o teu marido, vive junto em uma casa, respeita um ao outro. Casamento, o maior patrimônio de casamento, de família, não está simplesmente ligado em um registro, em um cartório, não, irmão. Ali é só um papel, foi registrado diante da lei. O maior registro de um patrimônio está em temer a Deus e respeitar um ao outro, em viver juntos dentro de uma casa, respeitando um ao outro. Esse é o maior patrimônio de um casamento. Então, temer ao Senhor. Se alguém está com piadinha em serviço, no trabalho, sai fora. Está com conversinha com negócio de mulher, alimentando coisa na sua vida, sai fora. Do mesmo jeito as mulheres, sai fora de conversas impropícias, desvia-se do mal. Aí a Bíblia diz, para nós poder concluir, eu queria frisar nisso aqui, que Deus permite tocar em tudo quanto Jó tem. Toca na família de Jó, Jó perde seus filhos. Toca na sua saúde, toca nas suas finanças. A mulher de Jó vai dizer para ele, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ele vai dizer, fala tu como uma louca, como uma doida, recebestes o bem de Deus e o mal não quer tu receber. Jó tinha uma visão espiritual tão aberta que ele entendia que Deus estava no controle da vida dele. Que quando Deus estava prosperando Jó, Deus estava no controle da vida dele. Quando Jó estava passando por perdas, por lutas, Deus também estava no controle da vida dele. Jó teve uma fé, irmãos, viva em Deus. Nós precisamos ter essa fé. Porque às vezes quando começa a surgir perdas em nossas vidas, que foge do nosso controle, a gente entra em desespero. E a gente chega até a dizer que Deus não está nos ouvindo, que Deus não está conosco. E na verdade, às vezes, Deus fica em silêncio com a gente. Na verdade, Deus fica em silêncio, mas Deus não deixa de olhar e de estar nos contemplando. Às vezes Deus está em silêncio, mas os teus olhos continuam abertos olhando para a gente. E muitas das vezes, mediante a tudo isso, a gente quer desistir de tudo. Mas Jó não. Jó entende que Deus está no controle de tudo. Então Jó ele permanece. O que resta para Jó é um pedaço de caco, de teia,
Ele vai coçar a sua lepra, as suas coceiras. Ele vai estar ali, ó. Os amigos de Jó, alguns vão acusar Jó, dizendo: confessa, Jó, o pecado que tu cometeu contra Deus, porque está passando por tudo isso. E tem coisas que às vezes nós vamos enfrentar, não é porque pecamos contra Deus, não é porque ofendemos Deus, é porque simplesmente Deus viu em nós a capacidade de ser provado e ser aprovado e de vencer aquele processo todo e a gente testemunhar que vencemos. E aquela prova que a gente passou nos deixa mais forte, com a nossa fé mais convicta, mais viva em Deus. Veja que Jó passou por esse processo todo. Lá no capítulo 42 do livro de Jó, a Bíblia diz que Jó se arrepende no pó e na cinza. E enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus vai restituir tudo em dobro na vida de Jó. Irmãos, Jó está doente, Jó perdeu tudo, mas ainda mesmo assim está orando pelos teus amigos, pelos teus colegas, está intercedendo. Então veja bem que as lutas não nos podem parar, as provações, a adversidade não nos pode parar de querer deixar de orar, de querer deixar de pregar, de querer deixar de falar do amor de Deus. Mediante a tudo, irmãos, o decorrer desses anos, que eu já passei por muitas coisas em minha vida, fui provado praticamente todas as áreas da minha vida, mas sempre fui de joelho orando, não deixei de pregar, não deixei de falar do amor de Deus, buscando forças em Deus. Chegou momentos que eu pensei que não ia dar conta, sim, porque eu sou ser humano, perseguições, afrontas, lutas, mas Deus sempre nos dá força e graça para poder permanecer levando a tua palavra, incentivando as pessoas a não desistir da sua fé, a continuar olhando para o Senhor Jesus, a continuar olhando para o alvo que é Cristo, a continuar buscando pela salvação, a continuar perseverando todos os dias, até que Jesus venha, ou até o dia da nossa morte. Enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus restitui tudo em dobro em sua vida. Deixa eu ler para os irmãos aqui, Jó 42, como que é forte, irmãos, esse versículo. Olha o que diz: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos ou dos seus planos podem ser impedido. Glória a Deus. Jó, ele entende que nenhum dos projetos de Deus pode ser impedido, nenhum dos planos de Deus pode ser impedido. Jó entende que Deus tem um plano na vida dele, que Deus tem um projeto na vida dele, e que aquela prova não é o fim, aquela prova não é o ponto final na vida de Jó, que aquela prova é mais uma lição, mais um testemunho que Jó vai estar testemunhando. Então entende, Deus tem um projeto na sua vida, Deus tem um plano na sua vida. Esta luta não vai invalidar o projeto de Deus na sua vida. Essa dor, este momento de provação, de luta que você está passando não vai invalidar o projeto de Deus na sua vida. Veja bem que Jó vai dizer bem assim, depois que ele vence tudo isso, ele vai dizer: antes eu conhecia o Senhor só de ouvir, hoje eu conheço o Senhor de andar com Ele, de viver com Ele. Jó já é um homem íntegro, fiel a Deus, que desviava-se do mal, que temia a Deus. E ele ainda não tinha vivido essa experiência que ele vive depois, que vai testemunhar isso. Depois que passa por todo esse processamento, a luta não matou ele, deixou ele mais forte. Ele vai dizer: antes eu só conhecia de ouvir, hoje eu conheço de andar. Ele teve experiência maior, ele viveu coisas maiores com Deus. Às vezes a prova não é para poder nos afastar de Deus, é para poder nos aproximar ainda mais de Deus, para a gente poder se achegar mais ainda a Deus. Tem muitas pessoas que só conhecem a Deus de ouvir,
não conhece de viver uma experiência surreal com Deus. E muitas das vezes Deus permite a enfermidade, permite ser desenganado pelos médicos para que você venha viver a experiência do milagre. Às vezes Deus fecha a porta e Deus abre para que você venha viver a experiência que Deus abre a porta. Às vezes vem a restituição no casamento para tu saber que Deus é um Deus de restituição. Então às vezes Deus permite as provas em nossas vidas para que a gente venha ter um contato mais surreal com Deus, para que a nossa fé venha ser inabalável, para que a nossa fé venha estar convicta de conviver com Deus até o dia da nossa morte, a gente não abandonar a Deus por nada que a gente enfrentar ou passar nessa terra, a gente venha permanecer com Deus. Antes conhecia o Senhor só de ouvir, hoje eu conheço de andar com Ele. O patriarca Jó vai dizer isso. Muitos conhecem o Senhor só de ouvir, mas depois da prova vai dizer bem assim, verdadeiramente, hoje eu conheço o Senhor de andar, de viver com Ele, porque eu vivi uma experiência surreal com o Senhor. Que Deus te abençoe, guarde essa palavra no seu coração, compartilha para poder alcançar mais pessoas em nome de Jesus.